Olá pessoal, estamos no canal Condomínios pelo Mundo e nosso tema de hoje é a nova lei, a Lei 14.309 de 8 de março de 2022, que trata sobre a mudança de 3 artigos do Código Civil, sendo um deles no campo das associações e outros 2 no capítulo de condomínio edilício. Esses artigos tratarão, essas mudanças tratarão aí do caso da mudança da forma de se fazer assembleias virtuais e também assembleias permanentes. Então fique comigo aqui que nós vamos bater um papo sobre a lei. E eu quero já compartilhar com vocês a tela do Código Civil que já está alterado com as alterações todas dessa lei 14.309, ok? Então vamos fazer colocar essa lei já aqui para que você possa. Vamos lá. Então, aqui nós temos já aqui selecionado para você o artigo 1353, que ele sofreu essas alterações, né? Por exemplo, foram inseridos 3 parágrafos novos. O artigo 1º, ele já começa a falar um pouquinho dessas mudanças no formato das assembleias. O que é importante você entender agora é que, principalmente você que não está muito ligado na área condominial, é que dentro do condomínio e nas assembleias existem quórums específicos para a aprovação de algumas pautas. Não são os mesmos quórums para tudo, como, por exemplo, maioria simples. A maioria simples dos presentes numa assembleia geralmente aprovam contas, geralmente aprovam a previsão orçamentária e também elegem o síndico. Mas, quando se tratar de outras obras, por exemplo, outros temas, como, por exemplo, obras úteis, qual é o quórum exigido para se aprovar uma obra útil em condomínio? É a maioria dos condôminos. Isso significa que é a maioria do todo e não somente dos presentes. Quanto precisa para alterar uma convenção de condomínio? 2/3 do todo precisam aprovar numa assembleia a alteração de uma convenção. Para fazer uma obra voluptuária, talvez aí uma piscina num condomínio onde tem uma área que pode ser feita, mas não tem uma piscina. Para aprovar a feitura dessa piscina é preciso também a aprovação de 2/3 do todo. E isso você sabe que dificilmente se consegue numa assembleia de condomínio, em especial condomínios chamados clubes. E é por isso, então, que nós vamos aqui comentar essas alterações para que você entenda e já comece a pensar em possibilidades de fazer, talvez, alguma obra ou mesmo alteração da convenção, sem que você tenha a capacidade aí de reunir numa só chamada todos os condôminos para essa aprovação. Então, esse artigo já fala da Assembleia Permanente. Vamos, então, entender aqui. Eu vou grifando para você e ler junto com você o que é que tem essas alterações, ok? Diz aqui o parágrafo 1º que quando a deliberação ou a pauta exigir quórum especial, esses que nós falamos, vamos trabalhar aqui com o exemplo de alteração da convenção de 2/3. Ou em convenção, se ele não for atingido, por exemplo, você fez uma assembleia, nessa primeira assembleia você convocou, precisamos alterar a convenção do nosso condomínio, chegou ali, num condomínio de 100 pessoas, só tinha 30. Não tem jeito. Precisaria de pelo menos 68, 67 pessoas presentes ali aprovando, não só presentes, aprovando a alteração dessa convenção. Se você não conseguiu nessa primeira assembleia, o Código Civil permite para você agora que você faça uma conversão dessa reunião, dessa assembleia primeira, em sessão permanente. Então, se a maioria dos presentes ali decidirem, vamos então manter essa assembleia aberta, ou já marcar uma data para uma próxima assembleia, em continuidade a essa, vamos. Daí, então, você pode fazer isso. Mas aqui o código traz alguns requisitos, cumulativamente, ou seja, requisitos cumulados. É e, não ou, ok? Então, você precisa fazer o quê para ter essa assembleia permanente, em sessão permanente? Você precisa indicar a data e a hora da sessão em segmento, que não pode ultrapassar 60 dias, e identificar as deliberações pretendidas. Ou seja,
a pauta que ficou pendente foi a aprovação da convenção, eu preciso identificar. E por que você está pretendendo manter uma sessão permanente, que é para conseguir o quórum justamente de 2/3 aprovando para você ter isso. 2. Você também tem que convocar, diz aqui, fiquem expressamente convocados os presentes e que sejam obrigatoriamente convocadas as unidades ausentes na forma da convenção. Então, você vai precisar, esses presentes, eles já saem dali convocados, já sabendo dessa outra assembleia. Mas os ausentes, você vai precisar dar publicidade, dar conhecimento a eles do que aconteceu naquela assembleia e por que você está convocando ele para uma nova. Ainda, para que isso seja possível, é preciso lavrar uma ata parcial. Então, daquela primeira assembleia, eu aprovei contas, aprovei a previsão orçamentária, mas não aprovei a alteração da convenção, porque precisava de 2/3 e eu tinha só ali 1/3 dos condôminos naquela assembleia. Então, você tem que fazer uma ata, dizer o que aconteceu, o que foi aprovado e o que ficou pendente de ser aprovado, e encaminhar para esse morador, que diz ali, ó, deverão constar as transcrições circunstanciadas de todos os argumentos, inclusive quem falar, o que falar, se ele exigir que fique constado na ata, e deverá ser remetido aos condôminos ausentes. Então, os condôminos ausentes precisam receber essa, digamos, ata parcial, pré-ata dessa assembleia, que ela vai ser como que ficasse pausada e continuar depois. Ainda, seja dada continuidade às deliberações no dia e na hora designados para a próxima assembleia, a segunda assembleia, e seja a ata correspondente lavrada em seguimento à que estava parcialmente redigida. Então, nessa segunda assembleia, mais uma vez, você vai constar ali, olha, compareceram mais 10 moradores, mas mesmo assim não teve jeito de aprovar, precisamos de mais. Vamos manter a sessão aberta ainda? Vamos. A maioria decide e marca-se uma terceira assembleia para essa finalidade, ok? Olha que interessante o parágrafo 2º. Os votos consignados na primeira sessão ficarão registrados. Ou seja, quem votou já está registrado o voto dele, sem que haja necessidade dele vir na segunda reunião ou na terceira para confirmar esse voto. Mas, se ele quiser comparecer nessa segunda assembleia, ou na terceira, ou na quarta assembleia, e requerer a alteração do seu voto, ele pode. Então, se ele não aprovou a alteração da convenção por alguma razão, depois conversaram com ele, ele mudou de ideia, ele pode ir na próxima assembleia e alterar o voto dele. Porque lá na primeira ata, lembra? Vai estar constando que ele não aprovou o número de aprovações e reprovações. Na segunda assembleia, ele pode ir e retificar o voto dele e fazer constar na nova ata. Parágrafo 3º. A sessão permanente poderá ser prorrogada tantas vezes quanto necessárias. Então, veja bem, nós temos aí um prazo, que aí o parágrafo 3º diz que são 90 dias, que essa assembleia deve ser concluída desde a primeira assembleia, e você pode fazer quantas você puder e quiser fazer, nessas tentativas de você conseguir esse quórum especial para aprovação da sua pauta, ok? Muito bem, agora nós vamos no 1354-A, que foi inserido pela Lei 14.309, que fala sobre a forma eletrônica de se fazer assembleia. Então, olha só, para você fazer uma assembleia não presencial, é preciso também seguir esses requisitos aqui. O artigo 1354, ele diz que pode ser feita, sim, uma assembleia no formato eletrônico, mas desde que tal possibilidade não seja vedada na convenção do condomínio. Então, se algum condomínio tem uma convenção que diz assim, não pode ser feita assembleia de outra forma senão presencial, então você não vai poder. Você vai ter que alterar a convenção. 2. Sejam preservados aos condôminos o direito de voz, de debate e de voto. Gente, isso é segurança jurídica. Não adianta querer se aventurar em aplicativos, em alguma outra ferramenta que não dê segurança jurídica para todos participarem. E participar é isso aí, é direito de voz, eu preciso falar. Não é votação eletrônica em lugar, em outro formulário, nada disso. Eu preciso falar. As pessoas precisam me ouvir, porque às vezes eu posso formar opinião e fazer com que a pauta seja aprovada ou que não seja aprovada.
eu preciso ter o direito de voto, de debate e de voto, que é o que diz aqui o artigo. Voz, debate e voto. Segurança jurídica precisa ter uma ferramenta capaz de fornecer isso. Senão, você não deve fazer assembleia virtual. Aí tem 6 parágrafos nesse artigo, gente. E é importante você entender como é que tem que ser feito essa convocação para que seja válida. Do instrumento de convocação, ou seja, no edital, deverá constar que a assembleia será realizada por meio eletrônico, bem como as instruções sobre acesso, manifestação e forma de coleta dos votos. Tem que estar tudo escrito ali no edital. Isso aqui tem que ser colado e copiado. 2. A administração do condomínio não pode ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão de internet dos condôminos ou de seus representantes, nem por quaisquer outras situações que não estejam sob seu controle. É o seguinte, edital foi encaminhado, a assembleia vai ser eletrônica, pelo aplicativo X, vocês, ou pelo site, ou pela ferramenta que for, precisa ser tudo indicado ali, e o morador, ele não vai poder dizer, eu sou velhinho, eu tenho dificuldade. Não, ele está convocado, ele precisa buscar os meios para participar. O condomínio não vai se responsabilizar se ele não conseguir participar. 3. Somente após a somatória de todos os votos e a sua divulgação será lavrada a respectiva ata, também eletrônica, e encerrada a Assembleia Geral. Então, depois que todo mundo votou, somou-se os votos, é que vai ser feita a ata e divulgada para os condôminos. Ela pode ser no formato eletrônico, depois impressa, assinada pelo presidente, pelo secretário, ou assinada digitalmente também, que tem valor jurídico, e o cartório de títulos e documentos deve registrar essa ata. Muitos cartórios pelo Brasil afora começaram a recusar assembleias virtuais, atas, com assembleias realizadas no formato eletrônico, porque a lei que permitia, ela caiu no ano passado, em outubro. Isso era contestável, mas agora nós temos uma lei, e essa lei não pode ser contestada. Lei se cumpre, né? Parágrafo 4, gente, aqui. A Assembleia Eletrônica deverá obedecer aos preceitos de instalação, de funcionamento e de encerramento previstos no edital de convocação, e poderá ser realizada de forma híbrida, com a presença física e virtual de condôminos concomitantemente no mesmo ato. Olha aí, uma possibilidade também. Você fazer assembleia presencial, aí no caso daqueles que têm dificuldade de entrar nos aplicativos, você tem essa possibilidade também de fazer de forma híbrida. Parte dos moradores podem estar presentes fisicamente, parte eletronicamente. 5. Normas complementares relativas às assembleias eletrônicas poderão ser previstas no regimento interno do condomínio e definidas mediante a aprovação da maioria simples dos presentes em assembleias convocadas para essa finalidade. Ora, então, o parágrafo 5º ele está dando ao regimento interno a possibilidade de você formular regras, normas, em acréscimo ao que está aqui, sem contrapor. Você não pode dizer, por exemplo, que no condomínio não vai ter assembleia eletrônica, até porque não é no regimento interno que você faz essa mudança, e sim na convenção. Mas o regimento interno ele vai normatizar como vai ser essa assembleia, não proibir, ok? Proibições de assembleias e tipos de assembleia é na convenção que você faz e não no regimento interno. Parágrafo 6º. Os documentos pertinentes à ordem do dia poderão ser disponibilizados de forma física ou eletrônica. Então, quando você emitir o edital de convocação, você encaminha já prestação de contas, a previsão orçamentária para os moradores, para que eles tenham ciência dessa pauta, para que possam deliberar no dia de assembleia. Gente, então, basicamente é isso. Está aprovada a assembleia no formato permanente, em sessão permanente, quantas vezes forem necessárias no prazo de 90 dias, para você conseguir um quórum qualificado, e também está aprovada aqui a assembleia como no ambiente virtual, de forma eletrônica, e também a híbrida. Então, é preciso que você entenda bem isso, né? Leia sempre o Código Civil para você entender como é que isso vai funcionar. Sobre as associações, teve uma alteração também no Código Civil, permitindo que as associações façam assembleias no formato
eletrônico. Embora na lei não autorize as assembleias em sessão permanente, entendemos que se o estatuto tiver uma previsão nesse sentido, pode acontecer. Mas para isso precisa alterar o estatuto, ok? Era isso que tínhamos para falar para você. Eu gostaria que você clicasse aqui, se inscrevesse no nosso canal Condomínios pelo Mundo, porque nós sempre vamos postar vídeos instrutivos como esse para você. Um grande abraço!